Oi, pessoal. Vamos estudar um pouco sobre o The Essential Role of Account Information in the Capital Markets, Update Seminal Research Results with Current Evidence, que na tradução literal é o papel essencial da informação contábil dos mercados de capitais, atualizando resultados de pesquisas seminais com evidências atuais. Para quem ainda não conhece, né, o termo de pesquisas seminais são pesquisas que buscam preencher a lacuna da ciência estudada. Neste caso, a lacuna aqui e o contexto é a contabilidade, em específico o mercado de capitais, dos autores Craig Nicholas e Jamie Wales. Para isso, a gente precisa contextualizar esse artigo. De que forma? De uma forma que é essencial entender as consequências econômicas das informações contábeis no mercado de capital. Essas relações entre as informações contábeis financeiras e os preços das ações, elas podem nos trazer, podem nos revelar insights sobre como a relevância econômica dos relatórios financeiros pode impactar esse mercado. Então, para isso, né, as pesquisas seminais elas vêm examinando as consequências dessas informações há mais de 50 anos. Em específico, os estudiosos considerados referências nessa área, o Brown e o Beaver. E ele vai até que ponto desenvolvimentos como esses impactaram as relações fundamentais entre informações contábeis e preço de ações, sendo essa a grande pergunta do artigo. E para isso, ele utiliza como metodologia, né, uma estatística descritiva, onde os seus dados eles são oriundos dos preços de ações do lapso temporal de 2002 a 2019, que vão reexaminar três conjuntos descobertos na pesquisa contábil, que já estão postos, que podem ser, né, que podem ter mudado ao longo dos anos. Mas quais são, né, esses três conjuntos descobertos? Como vocês podem ver aí, a relação de lucro e retorno, o gerenciamento de lucro e a eficiência de mercado, tendo como objetivo analisar como essa informação contábil nos mercados de capitais evoluiu ao longo do tempo, considerando alguns marcadores como o avanço tecnológico, como as mudanças no aspecto da governança, como o desenvolvimento das práticas, né, de negociação, e aqui a gente pode citar a adoção, né, de novas IFRS, podemos também citar a criação de novas leis no contexto americano, a Lei Sarbanes-Oxley, e assim como outros marcadores que surgem quando a gente está lendo. Claro, para realizar, né, esse trabalho, além de analisar, né, esses outros aspectos aqui que foram citados da relação lucro-retorno, gerenciamento de lucro e eficiência do mercado, eles agora trazem uma nova ótica. Será que o reporte das demonstrações financeiras, as análises de valuation, as análises da precificação do mercado, elas também estão fazendo essa mudança em específico no mercado de capitais? Então vamos lá. Aqui nessa tabela 1, a gente apresenta, né, já alguns marcadores, né, algumas métricas, aliás, como o EBITDA, como vocês podem observar, como o fluxo de caixa, né, o giro do fluxo de caixa e os retornos que eles podem trazer. Vamos agora partir para a tabela. Essa tabela aqui ela é dividida, né, no painel A, e eu vou ficar com vocês aqui no painel B. Por quê? Essa estatística ela revela que as ações, né, das empresas com variações de cunho positivo, eles tendem a se comportar também positivo na precificação de ativo e os negativos da mesma forma. E o lucro, ele pode ser um fator para a identificação deste movimento. Ao longo dos anos, vale salientar.
assim como os resultados negativos. Vocês podem observar aí que está tarjado, né, o ano zero. Continuando, a gente pode evidenciar mais profundamente, né, que quando essas empresas elas tendem a um resultado negativo, essas empresas elas persistirão em terem análises negativas também em seus resultados. Já os positivos, elas tendem a acompanhar, né, a estimativa de crescimento daquela empresa em todos os aspectos. Observa, essa linha azul, ela reflete a minha primeira fala sobre os resultados negativos da empresa. Observa que ela fica distante de quando existem os resultados positivos, que acompanham toda a empresa. Aqui na tabela 3, a gente vai falar um pouco sobre a publicação dos lucros, né? Então, na visão dos analistas, né, essa publicação do lucro eles falam que a visão dos analistas é persistente em uma visão de que esses lucros eles vão refletir também no valor do mercado, num pior cenário. Então, houve, né, aqui um aumento expressivo nos retornos anormais para ações que anunciam boas notícias de ganho, enquanto ações que divulgam mais notícias registram quedas acentuadas, como vocês podem observar. Nota-se também nessa figura, né, a priori, relacionando a anterior uma anormalidade. Por quê? Ela vai perdendo sua caracterização quando ela persiste de forma positiva após a publicação das notícias. Né? Observa-se aqui que nessa figura, nessa tabela, a gente diz que esses retornos eles podem ser expressivos de forma positiva quando eles estão lá com boas notícias, mas quando a gente vai analisar mais a fundo nessa tabela aqui, a gente vê que existe uma descaracterização dessa fala comparada ao mercado financeiro, porque essa descaracterização ela é justamente oriunda dessa persistência de um lado positivo quando as notícias negativas também são divulgadas. E ainda é mais refletido aqui, porque nessa figura 4 existe uma frustração. De que forma? Observa-se que aqui, quando divulgados os resultados positivos, existe uma crescente, assim como no ano anterior, mesmo que exista uma grande diminuição. Só que, pensando ao longo desses 3 anos, nota-se uma frustração, porque os resultados não conseguem acompanhar aquele analisado, como vocês podem observar aqui todo nessa figura 4. Ou seja, os resultados mostram que os retornos do período atual são capazes de prever mudanças no ganho nos anos seguintes, que é o que a gente observa aqui nesses 2 anos. Em média, as empresas com DSI de retorno anormais mais altos no ano atual apresentam ganhos como porcentagem total de ativos, maiores no ano 1 comparada com o atual. Continuando, a gente observa aqui, né, que em média as empresas pertencentes ao DSI de maiores retornos anormais no ano atual também vão registrar ganhos, né? E aqui na figura 5, a gente vê nessas áreas sombreadas, tanto para cima como para baixo. E aqui reflete muito uma questão de gerenciamento de informações. Por que eu trago essa questão do gerenciamento de informação? Porque, por mais que as informações financeiras possam impactar o preço no mercado de ações, algumas informações elas são detentoras dos gestores, como de quem está elaborando, né, essa demonstração financeira. E aí essa detenção de informação ela pode influenciar, né, os principais ou os possíveis resultados na demonstração financeira. Então a gente observa, né, que tanto para cá como para cá existe um pouco mais dessa queda. E aí ela vem também aqui trazer nessa tabela 5
como é que esses preços se comportam 60 dias após o anúncio desse lucro. Então, a gente nota que essa carteira, né, ela apresentou um DCO mais baixo, apresentou um retorno normal médio, enquanto o DCO mais alto registrou um retorno normal de 2,10%. Isso quer dizer que esses resultados sugeriram que os preços de mercado reagem ainda com atraso à notícia de lucros extremos. Assim, a imagem ao lado apresenta que o mercado, né, ele é impressionante quando traz essa atenção, só que aqui, quando existe um atraso na publicação de 60 dias, ou seja, o mercado reage de forma tardia, quando os resultados eles são publicados trimestralmente, nota-se que o mercado, aliás, ele vai reagir de forma mais momentânea, podemos dizer assim, comparado à publicação de 60 dias. Por fim, chegando já à conclusão, nota-se que os lucros ainda estão associados ao valor de mercado da empresa, ou seja, isso ainda continua posto. Porém, existe uma mudança, que é a diminuição ao longo dos anos dessa precificação de ativos através desse lucro. E que alguns marcadores, como fluxo de caixa, a medida de desempenho non-GAAP e o EBITDA, são considerados chaves para a precificação de ativos. Ou seja, existe também uma questão de como e quais momentos essas empresas elas têm condições realmente de serem avaliadas com profundidade, né? Podemos citar também aqui como algumas contribuições que esse estudo traz: a relevância do lucro, a reação do mercado, o gerenciamento de resultado, que eu falei lá naquela figura, onde as informações passam tanto por quem faz ou também pelo gestor, e também ele traz como limitação nesse trabalho as mudanças no ambiente contábil. Ou seja, esse estudo revela, depois dessa estatística que eu me esforcei para explicar, não sei se saiu tão bem, explica que os lucros vão continuar sendo um dos principais direcionadores para a precificação de ativos. Outro dado interessante também é a reação das empresas com relação à divulgação tanto de trimestre como de forma anual, como eu mostrei para você, e que o fluxo de caixa, como o EBITDA, como já foi falado aqui, são marcadores, podemos dizer assim, que tem que ser levado em consideração para precificar essas ações no mercado financeiro. Ou seja, quando eu não levo, quando eu não levo esses elementos, essas informações, acredita que se essa precificação ela pode sofrer uma influência de não trazer a verdadeira realidade do preço desta ação. Então foi isso, pessoal. Até breve.